A nossa saia ela já tá cortada e agora o que a gente vai fazer é costurar. Nessa saia de alfaiataria, eu costumo repassar ela toda na overlock, porque eu não fecho ela na overlock. Eu passo a costura, mas as minhas costuras elas vão ficar abertas, que é pra eu conseguir passar a costura aberta depois no ferro, porque eu acho que fica um acabamento melhor, certo? Aqui que eu tenho é a frente da saia. Se vocês observarem aqui pertinho, aqui tem as marcações das pences, onde a gente marcou no molde. E aqui, agora, eu vou fechar essas pences. No caso dessa minha cliente, como ela tem 120 centímetros de quadril, eu vou fazer essa pence ela um pouco mais baixa. Mas se você tiver um quadril menor, se você tiver um quadril M, um quadril P, aí você pode reduzir o tamanho dessa pence e fazer do tamanho que eu enviei pra vocês, que eu fiz pra vocês no molde, certo? Aqui eu vou fechar, ó, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, eu vou fechar aqui, que é uma lateral, e depois eu vou fechar a outra, aqui na máquina, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que são as duas pences fechadas. Aqui é o avesso, tá vendo como é que ela fica? Ela foi dobrada assim, costurada. Quando eu costuro uma pence, aqui de cima eu começo ela 1,5 cm, tá vendo? Só que aqui embaixo eu saio ela em 0. Eu não tenho como começar a pence 1,5 cm aqui, e aqui quando eu vou abrir, automaticamente essa vai ficar com defeito, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, 1,5 cm em cima. Quando eu saio aqui, eu saio em 0. Quando eu abro a minha frente da peça, ela vai ficar desse jeito. Ó, só a marcação da costura. Aqui não fica nenhum defeito, porque aqui eu parei em 0. Então não vai ficar com defeito na saia. Ó, tá vendo? Tanto aqui e nas costas, ela fica marcada desse jeito. Aí aqui agora eu vou vincar ela no ferro. Vou fazer as costas. As costas é o mesmo processo. Você faz as pences, vinca no ferro e depois a gente vai montar a frente com as costas. Eu já costurei as pences frente e as pences costas. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa saia, que é a frente, e vou pegar as costas. Ó, vocês lembrem que as costas, ela é dividida. Eu tenho uma parte, tá vendo? E eu tenho a outra parte, porque as costas elas têm que ser abertas, né? As costas elas são abertas porque atrás vai vir um cois. Como eu não trabalho com molde aqui no ateliê, eu já trabalho pegando as medidas e passando direto pro tecido. Agora eu vou pegar essa peça aqui, que eu já overloquei as laterais, eu já fiz as pences, eu vou colocar em cima da mesa e vou só conferir se as minhas medidas da saia estão de acordo com as medidas da tabela que eu tenho da minha cliente, que foram as medidas que eu tirei. Em casa, o que é que vocês vão fazer? Depois que vocês fazerem as pences, que vocês vincarem a costura, aí vocês colocam em cima da mesa e vocês vão conferir se essas medidas estão de acordo com as medidas do molde. Lembrando uma coisa, que no caso do molde a gente ainda tem a pence aberta. E aqui na peça a gente já tem a pence fechada. Então, vai ficar aquele excesso de tecido das pences na parte de cima passando só no molde. Porque no tecido, aqui no corte, na saia, eu já tenho as pences todas fechadas. Então não vai ficar o mesmo tamanho, certo? Eu vou dar uma conferida, porque eu não consigo conferir lá em cima da mesa por causa da ring light. Mas eu vou conferir e eu volto aqui alfinetada já pra vocês verem como é que vai ficar essa saia pra fechar as laterais. Ó, aqui eu conferi as medidas e as medidas estão exatamente as medidas que eu preciso. Eu alfinetei aqui só pra vocês verem que aqui nessa parte agora eu vou fechar a saia. Eu vou fechar as duas laterais da saia, a lateral esquerda e a lateral direita, ok? Aqui eu vou usar 1 centímetro apenas de margem de costura. Não vou usar muita coisa porque não vai precisar. E nas costas a gente vai ver depois, porque nas costas a gente já vai colocar o zíper, né? E aqui a gente vai fazer isso, a gente vai fechar essa lateral até embaixo e fechar a outra lateral também até embaixo. Depois que a gente fechar as laterais, a gente vai vir passando o ferro, vincando a costura e aí a gente vai passar pro zíper. Aqui, pessoal, a minha saia, ela já tá fechada as laterais. Eu não consigo mostrar vocês aqui em cima da mesa porque a minha ring light, a tomada dela é pequena. E aí eu não tô conseguindo encostar mais um pouquinho pra cá, mas é só pra mostrar pra vocês que a saia ela tá fechada nas laterais. E agora, a gente vai precisar ter um pouco mais de atenção, porque a gente vai fazer o cós. Esse cós que a gente vai fazer nessa saia não é o cós reto, não é o fio reto do tecido. A gente vai fazer um cós anatômico, porque eu acho que esse cós anatômico, ele dá um acabamento melhor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro colocar o cós, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra cortar ele, e depois a gente vai vir e vai pregar. Depois que a gente pregar o cós, aí sim, a gente vem e prega o zíper, certo? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra eu cortar o cós anatômico, certo? Eu dobrei o tecido aqui, ó, em duas partes. Lembrando que se vocês quiserem, vocês também podem fazer primeiro no papel. Eu dobrei duas partes aqui porque eu tenho lado direito e lado esquerdo. E aqui, novamente, eu vou dobrar ele. Porém, agora eu vou dobrar ele pra baixo, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui é o meio, vocês compreendem que aqui é o meio. E aqui, ó, as laterais. É porque, ó, aqui ele tá dobrado ao meio, o tecido. E depois que eu dobrei ao meio, eu peguei a parte de lá e puxei pra cá. Tá vendo? Então, eu vou formar um retângulo. Qual é a diferença quando eu trabalho com cós anatômico? Com cós anatômico, em vez dele ser um cós no corte reto, a gente vai dar uma leve curvada nele, tanto em cima quanto embaixo, que é para dar o caimento melhor da peça, para ficar uma peça mais bonita e para ficar uma peça também mais ajustada ao corpo. Na minha frente da minha saia, deu 51 centímetros.
Porém, eu não posso usar 51 centímetros porque eu preciso da margem de costura de 1 centímetro, né? Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar 53 centímetros. Eu venho aqui na minha fita e eu meço 53 centímetros. Ó, observem o que é que eu vou fazer. Eu vou medir do meio da peça pra fora, tá vendo? Do meio pra fora, que eu tô medindo 53 centímetros. Então, eu vou dividir ele em dois, porque o meu tecido, ele tá dobrado. E aí, eu vou medir aqui, ó, do meio pra fora, 53. O 53 deu aqui, ó. Daqui pra cá, deu, tá vendo? Quando eu dobrar, quando eu abrir, ele vai estar dando 53 centímetros. Pronto. Essa é a minha primeira medida. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu costumo usar o cós, normalmente, de 5 centímetros. A minha altura do cós. Como eu quero ele no final com 5 centímetros, eu vou ter que aumentar 7 centímetros pra costura. Desculpa, 2 centímetros, porque vai ser 1 centímetro pra baixo e 1 centímetro pra cima. Então, 5 mais 2 vai ficar 7 centímetros, certo? Pronto. No meio do cós, que vai ser aqui, eu vou começar a medir da ponta pra cima. Ó. Eu vou recapitular. Essa parte aqui é a parte que eu dobrei. Então, é como se a ponta de lá, ela tivesse vindo pra cá. Eu tenho aqui a base do meu cós e eu vou medir dessa base pra cima. Quando eu chego aqui na ponta que eu medi, os 26 centímetros, que no caso foi 53 dividido pra 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar 2,5 centímetros e vou subir. Certo? Pronto. Subi os 2,5. Eu não vou começar a marcar os 7 centímetros da ponta pra cá, igual eu marquei aqui. Eu vou começar a marcar os 7 centímetros daqui pra cima. Observem. Eu marquei aqui 2,5 e daqui pra cá serão 7 centímetros. Então, eu vou pegar aqui e vou marcar, ó, 7 centímetros. Certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu não uso régua. Eu não utilizo régua, essas réguas de curva aqui no ateliê. Então, eu faço tudo à mão. Se você usar régua, não tem problema. Você pode usar régua e fazer a marcação normal. Eu vou usar aqui a mão, ó. Aqui é a base do meu cós. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pela base e vou dando uma curvinha. Ó, aqui eu comecei em 0, aqui eu já aumentei 2 centímetros. Nessa parte aqui de cima, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dando uma curvinha. No final, que eu preciso cortar esse cós, observe como é que esse cós vai ficar, ó. Eu vou pegar aqui. Essa minha tesoura tá pegando. Ó. Cortei, né? Aqui agora, eu vou também cortar a marcação que eu fiz. E quando eu abro esse cós, esse cós fica assim. Ó. A curva que eu tenho do cós, aqui e aqui. E o porquê que eu cortei 2? Porque o meu cós é forrado. Eu vou precisar dar um acabamento a esse cós. Então, aqui, ó, tenho 2 partes. Quando eu costuro aqui 1 centímetro, eu viro ele. E quando eu viro ele, aqui em cima vai ficar o acabamento. Então, o cós, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Porque eu preciso do acabamento do cós, certo? Nas costas, eu vou fazer o mesmo procedimento. A diferença é que nas costas ele vai ser... Eu vou acrescentar aqui, ó, os 2 centímetros que eu preciso acrescentar do zíper, né? Que a gente tem 2 centímetros aqui a mais do zíper. E também, a questão das costas é que essa curvatura aqui, ó, ele não tem. Essa curvatura aqui, ele vai ser reto. Porque nas costas, vocês lembram que as costas é mais alta do que a frente. Na frente, eu tenho... Deixa eu pegar aqui essa pra mostrar a vocês. Ó, na frente, eu tenho essa curvatura aqui, né? Que aqui é a minha cintura e eu tenho essa curvatura. Porém, nas costas eu não tenho. As minhas costas, ela é reta. Inclusive, aqui, nessa ponta, que é a ponta do zíper, ela é mais alta. Aqui nas costas, agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, dobrar o tecido do mesmo jeito, porque eu também vou precisar de 4 partes. A única diferença é que, na verdade, vão ser 2 diferenças. É que eu vou precisar de mais tecido pra dentro, porque eu tenho zíper no cós, né? E essa entrada minha aqui, ó, que eu dei, essa curvatura, ela não vai ser tão curva. Ela vai ser mais reta, porque eu preciso pegar e fazer ela assim. Porque nas costas eu não tenho aquela curva. Nas costas eu só vou ter aquela curva na parte de cima. Na parte de baixo, onde eu encaixo a saia, não. Eu já cortei. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar. Ó, vou cortar. Observem que ela não deu aquela curva aqui. Eu subi ela reto, tá vendo? E eu vou cortar aqui. O porquê que eu cortei aqui no meio, porque eu tenho o zíper, né? Então, eu vou precisar cortar no meio. A minha frente, ela é inteira, porém, as minhas costas, ela tem que ser aberta por causa do zíper. Aqui agora, como é que a gente vai montar esse cós? Aqui a frente.
a frente, tá vendo? Eu vou pegar e vou fazer uma costura aqui, ó, na parte de cima, de fora a fora. Vou pegar e vou dando aqui uma margem de 1 centímetro e vou costurando. A mesma coisa eu vou fazer no cós. Eu vou pegar aqui, vou costurando 1 centímetro e vou pegar também aqui e vou costurando 1 centímetro. Que é pra quando eu virar esse cós, ele ficar com acabamento, porque eu preciso do cós com acabamento. Ó, pessoal, aqui é o cós da saia, tá vendo? Que eu coloquei o cós, ó, nele todinho. Como foi que eu fiz? Eu peguei, costurei ele por dentro, ó, a costurinha por dentro. Depois eu virei e só rebati um pesponto aqui. E aí eu fui e emendei o cós. Ó, tá vendo? Aqui é a parte reta, aqui é a parte frente. E essas duas laterais aqui, ó, são a parte costa. Que aqui, no meu caso, se vocês observarem, a saia, ela tá aberta, tá vendo? E aí o cós é só isso. Aí depois você vai e prega, coloca aqui, ó, costurinha com costurinha pra ele ficar bem certinho, pra não dar diferença. E pronto. Depois, qual é o procedimento que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar esse cós pras costas, olha. E aqui eu vou precisar fazer uma bainha. Tá vendo? Ó, eu vou precisar fazer uma bainha, encaixar ele aqui certinho na costura e costurar. Que aí ele vai ficar, nesse caso aqui, essa saia vai ser forrada. Então, eu vou embutir o forro. Mas a de vocês não é forrada, a de vocês só vão fazer isso. E a saia, ela tá aberta. Aqui a gente vai colocar o zíper. Eu vou gravar o vídeo de como é que a gente vai colocar o zíper aqui. Ó. E aí, pronto. Depois a saia vai estar pronta. Aqui, pessoal, eu coloquei as duas laterais. Desculpa, as duas laterais das costas, porque aqui a frente ela é fechada e aqui as laterais das costas, né? O que é que eu vou precisar prestar atenção aqui nessas laterais das costas? Eu coloquei uma em cima da outra e aqui, ó, eu vou precisar observar se as costuras estão encaixando perfeitamente. Eu vou colocar ela aqui, tá vendo? E daqui pra baixo eu vou ver se ela tá encaixando, ó. Se vocês observarem, quando eu coloco aqui uma rente a outra, aqui tá dando certinho. Por que eu preciso observar essa questão da costura? Que é para as costuras elas encaixarem certinho na hora de eu colocar o zíper. Para não ficar passando aqui, para essa costura aqui não ficar para cima e ela nem ficar para baixo, entendeu? Como eu medi certinho aqui, agora só o que é que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar a vocês como é que eu vou pregar esse zíper. E depois a gente vai fechar a saia e embainhar. Ó, pessoal, aqui eu alinhavei o zíper, tá vendo? O que foi que eu fiz? Aqui é a parte interna da saia. Aqui é a parte externa da saia. Ó, se vocês observarem, aqui é a parte externa, tá vendo? Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o zíper aqui, nessas laterais, coloquei o zíper desse jeito e alinhavei. Quando eu virar o zíper, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Porque eu vou fazer uma costura aqui, e aí depois, quando eu virar o avesso, o zíper vai ficar assim. O que é que eu vou fazer aqui agora em relação à questão do cós? Em relação à questão do cós, eu vou pegar essa parte aqui do cós e vou jogar pra dentro. Quando eu jogar pra dentro, eu vou fazer de novo, novamente, uma costura aqui que é pra eu embutir. Ó, tá vendo? Eu vou fazer, no caso do meu, como é forrado, eu vou fazer de fora a fora. No caso de vocês, como não é forrado, vocês só vão fazer até onde essa partezinha aqui do cós dá. Olha, ó, vou costurar aqui, depois eu vou embutir e passo uma costura que é pra fechar embaixo da saia. E passo uma costura aqui, ó, de fora a fora. Eu vou fazer ali agora e volto aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pronto, pessoal. Ó, o zíper tá colocado, tá vendo? Aqui era pra ser um zíper invisível, só que eu não tinha, aí eu coloquei esse mesmo. Ó, como é que fica aqui, ó, tá vendo? Aí aqui agora eu só vou fechar ela. Fechar aqui até embaixo e depois eu vou bater a bainha, só. Aí vincar no ferro todas as costuras certinhas pra elas ficarem aqui, ó, bem bonitinhas. E pronto, a saia está finalizada.